Esse é um caso diferente do Corinthians, porque o Santo André está treinando há muito mais tempo do que o Guarani. Muito mais tempo. Então, esperava-se um pouco mais até de obstáculos para o São Paulo. E o São Paulo enfrentou, além de tudo, um campo pesado. Depois que ele fez 3-1, ele definiu o jogo. Até achei que o Carpini fosse poupar alguns jogadores, porque o São Paulo está pensando no início do Paulista, mas ele está com a cabeça no dia 4, no jogo contra o Palmeiras, que é já o primeiro desafio. E ele tem uma sequência que não é das mais fáceis, porque antes de pegar o Palmeiras tem o Corinthians. Então, já que você falou da sequência, eu vou te passar aqui. Ele tem Mirassol terça-feira, Que gente. é difícil, lá. São 450 km. Será que vai de voo fretado até Rio Preto? Provavelmente. Mas mesmo assim, a logística... Só dois Mas treinos. mesmo assim, né? Pra você ir até Rio Preto, você demora para chegar no aeroporto. Rafa, um regenerativo hoje e um treino único para o jogo de terça-feira. Então vai jogar contra o Mirassol fora, depois recebe a sua Portuguesa no Morumbis. Depois já tem o Corinthians para tentar quebrar o tabu na Neoquímica Arena, o Corinthians do Paulo. E depois o Palmeiras na Supercopa em BH. Olha o desafio do Carpini aí, gente. E a gente tem que pensar o seguinte: quem montou o time? Dorival. Quem treinou a primeira semana do time? Lucas Silvestre e Pedro Soteiro, auxiliares do Dorival. Então treinaram aquilo que o Dorival deixou. O Carpini chega no sábado, acompanha o treino dos auxiliares do Dorival e tem só 5 dias para montar o time que estreia no outro sábado. Pô, 3-1, estreia tranquila. Não, sem esquecer que tem um Muricy lá dentro também. Você tem um Muricy lá que dentro. É o cara que aprovou o Carpini. Você passa todas as coordenadas pro Carpini. O Muricy hoje é uma peça importantíssima nesse São Paulo. Agora, o que me chama a atenção, jogador, é quando o São Paulo não tem a posse de bola, ele pressiona a equipe do Santo André. E já começa a dar uma cara do treinador, do Carpini. Né? Foram pequenas diferenças. Você vê essa talvez foi a que chamou a atenção. Você vê que os jogadores, Pablo Maia, você vê o Alisson fazendo pressão nos jogadores do Santo André. Quando sai do Corinthians a gente se entende? Você fica mais leve, a coisa flui, o papo flui. Eu acho que eu sou contra o Corinthians. Veja bem, Rafa, o jogador tocou num ponto tático, que eu gosto muito, né? É o seguinte, o meio-campo do São Paulo, o que ele fez? Ele prestigiou, né? Do meio-campo pra frente, o mesmo time do ano passado. Ele prestigiou o meio-campo, que já vinha jogando com o Dorival. Esse meio-campo do São Paulo, como é jovem, leve e de muita dinâmica, muita força, ele protege a defesa. Geralmente a bola chega espirrada. Sim. Né? O adversário não oferecia tanta dificuldade, então o São Paulo roubava essa bola com rapidez e já engatava um novo ataque, um contra-ataque, perdão. Então acho que o X da questão ontem foi o meio-campo do São Paulo. O Pablo Maia, ele joga por ele e pelo Alisson, porque ele corre ali no meio-campo sozinho, porque ele tem essa volúpia, ele tem essa qualidade, né, essa vitalidade, o Pablo Maia. E quando tem a bola no pé, ele também joga. E os jogadores que ele colocou de lado, né? O Rato de um lado e o Lucas de outro, eles fechavam, abrindo para passagem do Igor e passagem do Wellington. Já que vocês estão falando aí do meio para frente... São Paulo também, que tem opções. É isso, né? Galopo, você vê Ferreirinha, você viu o Luiz Gustavo, quando entra, ele muda o posicionamento. Que o Dorival não tinha. Ele muda o posicionamento do time, sai de uma linha de 4 na defesa, já coloca 3. Então, ele tem opções. Vamos colocar o Carpini nessa roda, então, já que vocês estão falando desse meio campo e dessas opções. O Carpini, em coletiva, ele também falou a respeito disso, dessa movimentação desse São Paulo que parece que, dependendo do adversário, uma hora o Lucas pode estar pela esquerda, outra hora pela direita, pode aparecer Rames. Vamos ouvir o Carpini falando dessa movimentação e dessa variedade de peças no ataque tricolor. Eu acho que vai variar, né, de acordo com a característica também do adversário e da competição. Quando a gente precisar de um cara que rompe linhas com drible, com a velocidade, nós temos o Lucas, podemos voltar ele para essa função. Um cara que distribui bem a bola e tem a inteligência de achar os espaços para mudar a bola de lado, para achar um passe de gol. Esse cara é o Luciano, esse cara é o Rames. Então a gente tem boas alternativas para isso. E eu nunca faço alguma situação que eu não tenha trabalhado e que eu entenda que no treino não encaixou aquilo que eu imaginava. Como eu disse, eu não faço nada sem treinar e também não faço nada sem ouvir o feedback do atleta, que para mim é o mais importante. E eu conversei com o Lucas essa semana, em específico nesse jogo, eu gostaria que ele fizesse essa função que ele desempenhou hoje de maneira fantástica, indiscutível, né? A capacidade técnica, física, a velocidade nos movimentos, um atleta de altíssimo nível, por isso que viveu grandes coisas assim na carreira.
Então, ele se dispôs a fazer, ajudar, acho isso incrível também, a solidariedade, o compromisso que esses caras têm coletivamente e com o São Paulo. Então, a gente tem diversos jogadores no setor ofensivo que podem fazer várias funções e de diversas maneiras a gente consegue distribuí-los também taticamente em função daquilo que a gente vai enfrentar. Assim, daquilo que a gente viu ontem e no discurso, é animador para o São Paulo. Eu vejo assim, é animador para o São Paulo. Não estou pensando só em Paulista, né? Eu começo a pensar na temporada, em termos de opções. O Diogo, que tem o técnico chegando, você vê, ele quando ele elenca aqui, ele fala de Rames, que tudo bem, que a gente pode discutir daqui a pouquinho, se vai ter um ano promissor, não vai. Ele fala de Lucas, tem Galopo chegando de volta, tem outras alternativas. E daqui a pouco a gente vai falar lá da defesa, que me parece um problema. Mas dá para a torcida se animar um pouquinho mais, tendo como frente Palmeiras, Flamengo, Atlético. Acho que o São Paulo dá uma encostada nesse bloco aí, gente. Eu acho que o São Paulo contratou bem, tanto Ferreirinha, desse 1 contra 1, né? Acho que o São Paulo não tinha um jogador como ele, do drible, tem o Lucas, mas acho que é importante também ter o Ferreirinha como que ele faz isso muito bem. O Galopo também, que terminou muito bem antes de se lesionar, né? Acho que ele vai fortalecer bastante a equipe de São Paulo. E aí você vê, Rafa, desculpa, amigo. Não, tranquilo. Que a troca, ela foi menor, chegaram menos jogadores do que saíram, mas os caras que chegaram com os que voltaram, deu muito mais opções. Você tinha o Pato. Onde você ia usar o Pato? Você tinha os 2 volantes que não jogaram, Mendes e Gabriel Neves. Você ia usar onde? Eles não jogavam. Você tinha na lateral direita, que não jogava o Rafinha, o Natan, que não conseguiu se firmar. Até acho bom jogador, mas não conseguiu se firmar. Jogador. O Rai Ramos. Então agora você tinha um banco ontem legal, sem Arboleda, Nestor, que volta em março, herói da Copa do Brasil, Rames Rodrigues, pelo amor de Deus, se a gente falar que o Rames não vai brigar por situação de titular, e Arboleda. Ainda tem mais 4, 5 caras E pra o Luan, encaixar. você acha? O Luan, Até o Nicão tava lá. o Nicão. O Nicão tava lá. Você gosta? Ô, Rafa, veja bem, Rafa, quando eu ouço, como diz o meu amigo, quando eu ouvo, né, essas coisas de, olha, o jogador tem que se adaptar aqui, porque ele não rende ali. A formação tática, quando o treinador dá aquela preleção lá, aquela chatice lá, eu quero explicar isso pra você. Quando o treinador dá aquela preleção lá, que mais de 1 hora, que dói a cabeça do jogador, veja bem, é só a partir de um princípio. Dentro de campo muda tudo. A movimentação na direção certa, principalmente a movimentação. Olha, eu começo aqui, é um princípio. Mas esse princípio ele é quebrado na sequência do jogo. Não tem esse negócio de o jogador ficar que nem um poste ali não parado. Isso é parte defensiva, é outra coisa. Agora do meio campo pra frente, principalmente os meias e os atacantes, o Lucas é um atacante que você não pode dar uma função tática para ele.